A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos de 1 a 58. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Então, Paulo gerou esses irmãos em Cristo, esses filhos e filhas na fé. Paulo, Priscila e Áquila ficaram 1 ano e meio pregando, anunciando o evangelho em Corinto. E essa igreja nasceu deste serviço, deste ministério. Então, Paulo está lembrando que o evangelho que foi pregado continua sendo o mesmo e que eles continuam firmes. Nós recebemos a pregação, recebemos a palavra e devemos permanecer, perseverar na doutrina dos santos, na tradição da igreja, nas tradições cristãs, naquela forma como fomos ensinados de acordo com a palavra de Deus. 2. Por meio dele, vocês também são salvos. Dele quem? Deste verdadeiro evangelho. Se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, o que Paulo está dizendo? Te lembra do início? Te lembra do primeiro amor? Te lembra da semente que foi plantada no teu coração? Da alegria com a qual tu recebeu? Tu não creu em vão. Tu creu, tu te salvou, tu recebeu o Senhor Jesus no teu coração. 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, se tu tá com a tua Bíblia, e eu creio que sim, tu tem que fazer o que agora, nesta hora? Pegar a caneta e sublinhar. Esse aqui é um bom resumo do Evangelho. Tu quer pregar, tu quer falar de Jesus, tu não sabe por onde começar? Olha aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. E pelos pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas. Foi sepultado. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Não foi um desmaio. Ninguém roubou o corpo de Cristo. Jesus morreu e foi sepultado. Temos vídeo no canal sobre Nicodemos e José de Arimateia. 2 homens importantes que conseguiram, diante de Pilatos, o corpo de Jesus para o sepultar. Num túmulo escavado na rocha, um túmulo novo no meio de um jardim. O Senhor Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele nos ama, porque ele obedeceu a Deus por amor. Ele foi enviado por amor. E ele morreu por amor. 5.
e apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro. E depois aos 12. Aí ele fala 12 porque tu tem que lembrar de Matias. Vídeo no canal sobre a escolha de Matias, o substituto, né, da vaga de Judas. 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. O que isso quer dizer? Que quando Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, que nós vimos que pode ser 53, 54, 55, 57 depois de Cristo, algumas destas testemunhas oculares já haviam falecido. Mas, olha o que diz, a maioria ainda vive. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. A conversão de Saulo, de Paulo, é muito dramática e é relatada em Atos. Então, o Senhor Jesus aparece para Paulo, né? Para Saulo, que eu já expliquei para vocês que é o mesmo nome, assim como Cefas e Pedro. Um tem origem grega e o outro tem origem hebraica, judaica. Então, Deus aparece para Paulo. Jesus aparece para Paulo e diz: por que tu me persegue? É muito lindo. Então, tu lê. E aí ele fala como por um nascido fora de tempo. Na minha tradução lá antiga dizia como um abortivo, como um aborto, como um temporão, como alguém, tipo assim, que já tinha encerrado e veio depois, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Então, o que a gente vê nesses versículos de 1 a 11? Que Paulo está retomando, recapitulando com as suas ovelhas como que eles se converteram. Quem pregou para eles? Qual mensagem foi pregada? Que evangelho é esse que alcançou o coração deles? E sim, havia toda uma questão, né, de que Paulo não era integrante do grupo inicial escolhido pelo próprio Senhor Jesus dos apóstolos. E aí, isso vai aparecer mais forte na segunda carta de Coríntios, que vamos estudar na sequência. Então, havia um questionamento, vamos dizer assim, porque tu sabe que onde tem pessoas soberbas, orgulhosas, muito ricas, muito importantes do ponto de vista social, humano, cultural, político, as pessoas querem as credenciais. Tu sabe com quem que tu tá falando, essas coisas assim. E com Paulo não foi diferente. Ele enfrentou, sim, uma rejeição e alguns questionamentos. E ele fala bem claro que sim, ele nem merecia ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Mas ele mesmo recebeu uma revelação de Deus de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele pecou perseguindo a igreja, mas ele estava na ignorância.
na cegueira da religião. E ele usou cada dia da sua vida para pregar o Evangelho, para corrigir, para instruir, para ensinar, para servir, para amar. E ele sabe que não foi só ele que pregou para os coríntios. Priscila, Áquila, Apolo, muitos outros homens e mulheres abençoaram esta igreja. Assim como a história do Evangelho. Muitos outros homens e mulheres de Deus pregaram o Evangelho, cumpriram o ID de Cristo. Uns de uma forma mais visível, mais pública, mais destacada, e outros, como eu digo, na humildade, no silêncio, no anonimato, mas fizeram também o trabalho. E assim a Bíblia, a palavra de Deus, chegou até nós. Por causa deste nascido fora de tempo, o Evangelho chegou aos gentios. Nós temos as cartas de Paulo. Nós aprendemos através da vida de Paulo. Não só os coríntios, mas cada um de nós, inclusive hoje, agora que estamos lendo. 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Lembra que nós estudamos que uma grande diferença entre os fariseus e os saduceus era a ressurreição? Então, existem pessoas que não creem em Jesus justamente porque não creem que há uma vida após a morte. Então, como que eu vou crer em Jesus se Jesus está morto? Porque ela não crê que Jesus ressuscitou. E se tu não crê que Jesus ressuscitou, não tem cristianismo. Porque a nossa fé é a fé, entre aspas, baseada num túmulo vazio, numa cruz vazia. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele ressuscitou, ele vive, ele está vivo. Foi a resposta dos anjos. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? É a mesma coisa hoje. Nós não adoramos um morto, nós adoramos aquele que vive e vive para sempre, aquele que ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então, se vem alguma dúvida, algum espírito de incredulidade a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, todo o resto se desmancha. Porque o fundamento da nossa crença, da nossa fé, é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E permanece vivo. 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, aqui ele está fazendo um jogo de palavras para dizer assim, ó, que tem gente que crê em Deus, mas não crê em Jesus. Tem gente que gosta de Deus, mas não gosta muito de Jesus. Acha que Jesus não tem nada a ver. Então, quando tu diz que Deus não ressuscitou Jesus, o que tu tá falando? Tu tá testemunhando contra Deus. Porque a base do cristianismo, as testemunhas do cristianismo dizem: Jesus ressuscitou. 16. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Porque qual é o fato mais importante para nós? Jesus morreu, muitos morreram. Líderes morrem, heróis morrem, os patriarcas morreram. Muitos morrem. Mas quem ressuscitou? E quem ficou vivo? E quem apareceu para 500 irmãos de uma só vez? Se tu não crê que Jesus ressuscitou, então como que Jesus ia perdoar teus pecados? Como que Jesus ia te salvar? Porque o pecado gera morte. E quem pode te livrar da morte? Aquele que ressuscitou. Somente aquele que venceu a morte é suficientemente forte, poderoso para nos salvar. Essa é a premissa básica do cristianismo. O Cristo ressuscitou. Jesus está vivo. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Então ele pode salvar. Ele pode perdoar pecados, ele pode te libertar, ele pode te santificar, ele pode te dar vida eterna. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ah, pois então. E aí? Os que morreram, como é que seriam salvos? Se Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Já trabalhamos esse versículo, já temos vídeos no canal sobre este versículo. Nós queremos a vida eterna? Nós queremos estar no céu com Deus? Sim. Almejamos, sonhamos, esperamos por isso. Mas aqui na Terra, a eternidade já começou. Quando tu encontra o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus te encontra, quando tu abre o teu coração para Jesus e Ele faz morada, e Ele entra e te salva, tu te torna vivo, eternamente vivo, cheio de autoridade, cheio de poder, de liberdade em Cristo. E isso muda a tua vida. Isso muda teus pensamentos. Isso muda a tua forma de olhar para o futuro, tuas perspectivas, teus planos, tuas emoções, teus sentimentos. A salvação em Cristo não é só espiritual, ela também é emocional, também é física. Tu é curado, tu é curada, tu é liberto. Tu passa a viver uma vida santa, transformada. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque as pessoas que só veem a vida de 70, 80, 90 anos, a vida material, tu cresce, tu amadurece, tu casa, tu tem uma família, tu tem filhos, tu compra uma casa, um carro, tu vive o dia a dia, né? Teu trabalho, tua carreira, férias. E essa é a tua vida? É só isso? Não tem mais nada? Quando tu morre, morreu, acabou, ponto final? Não. Nós não queremos assim. Porque se Jesus ressuscitou, nós, com Ele, por causa dele, também ressuscitaremos. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus também vai nos ressuscitar. Isso muda completamente a nossa perspectiva diante da vida, desta vida aqui
e principalmente da vida eterna, do porvir. 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esse que dorme é que a pessoa que morreu, né? É uma figura, uma forma de falar que a pessoa morreu. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Já tratamos exatamente disso, que por um homem, Adão, veio a ofensa, né? Veio a morte, veio o pecado, e que por um homem, Cristo, veio o perdão, a salvação, a vida eterna. Então, o que aconteceu com Jesus acontece com os seguidores de Jesus. Jesus é a primícia, ele é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. E essa parte também é aquela boa de sublinhar, porque olha o que ele está dizendo, que há uma ordem, cada um, porém, na sua ordem, tá? Cristo já não ressuscitou? Não é isso que faz com que a gente creia nele? Cristo ressuscitou. Depois, os que são de Cristo, os que são de Cristo, os que seguem a Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, se tu fica preocupada, angustiado, saiba que Cristo, ele vai destruir todo o principado, toda a potestade e todo o poder. Ele vai cumprir cabalmente o seu ministério, o seu propósito. A sua vitória será incontestável. Então virá o fim. O que ele vai fazer? Ele vai entregar o reino a Deus e ao Pai. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Nós aguardamos esse dia. Nós sabemos que a vitória do Senhor Jesus é certa. Nós sabemos que o inimigo já está derrotado. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o Filho vai entregar o reino ao Pai. Eu cumpri tudo, Pai, fiz tudo. 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Ai, 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 olha aqui. Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Estudamos muitas vezes sobre esta questão de vivos e mortos, do reino dos mortos, do reino dos vivos, do mundo dos mortos, do mundo dos vivos. Nós sabemos que temos uma vida para encontrarmos Jesus e sermos encontrados por Ele.
Depois que tu morre, o teu destino já está selado. Ao homem está destinado, né? A pessoa está destinado a morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Então, nós vivos não temos poder para interferir no que ocorre, no que acontece no mundo dos mortos. Deus é Deus de vivos e mortos, mas nós não temos esse poder. Há um abismo entre nós. Lembra da parábola de Abraão e Lázaro? Que ele pede para falar para os seus irmãos para que eles não viessem para o tormento eterno. E a resposta é bem clara: eles têm a lei e os profetas. Então, tu tem a Bíblia, tu tem a palavra de Deus, tu tem o Evangelho. E o Evangelho é justamente esse. Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Ele é o teu Salvador, Ele perdoa os teus pecados. Esse é o Evangelho. Depois da morte, tu não tem mais como pregar. Tu não tem mais como se batizar, orar, interceder, fazer qualquer coisa. O dia que se chama hoje. Se hoje tu ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não resista no teu coração, não endurece, aceita, te rende, te entrega, te converte, te arrepende, pede perdão, confessa que tu é pecador e que tu não consegue sozinho. E o Senhor, o Salvador Jesus, vai te perdoar, vai te salvar. Mas é nesta vida, é enquanto há vida. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida se torna oca, vazia, vã, perdida, literalmente sem graça, se nós não ressuscitamos, se Jesus não ressuscitou. Se a vida é só isso aqui, é só comer, é só beber e esperar a morte chegar? Por isso que ele diz que quem pensa assim são as pessoas mais infelizes, porque tu não vai ter comida suficiente, bebida suficiente, nada vai ser suficiente para ti. Porque tu tem um vazio eterno, um vazio do tamanho de Deus, que não vai ser preenchido com nada desta terra. E aí Paulo faz essa pergunta: por que ele sacrificou a vida dele e foi colocado diante da morte, ó, dia após dia morro, está sendo exposto a perigos toda hora. Eles pagaram um preço altíssimo para pregar o evangelho. Por quê? Por que fizeram de tudo para acabar com a Bíblia todos esses séculos e não conseguiram? Regimes totalitários, materialistas, todo tipo de filosofia, de ideologia, de doutrina, e a palavra de Deus continua intacta. Nós estamos aqui no YouTube estudando diariamente a Bíblia. Por quê? Se isso é uma história, como é que não vem uma outra história melhor? Se isso é uma mentira, por que ninguém desvenda, descobre?
Se Cristo não ressuscitou, por que homens e mulheres continuam crendo e vivendo maravilhosamente na presença de Deus? Por que a humanidade foi dividida, separada em antes e depois de Cristo, se esse Cristo não ressuscitou? São tantas perguntas sem resposta. Por que o cristianismo só cresce? Porque para todos os que recebem este evangelho, a vida começa. Porque pessoas são transformadas. Porque pessoas abandonam o pecado. Aquele que bebia não bebe, aquele que roubava não rouba, aquele que mente para de mentir, aquele que chorava, que sofria, que estava para baixo, é curado, é liberto. Pessoas passam a fazer o bem, a amar o próximo, a ser sal da terra e luz do mundo. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Aí quem está certo é quem come, bebe e espera a morte chegar. Então é óbvio, é lógico que Jesus ressuscitou. É nisso que a nossa fé se baseia. A alegria dos cristãos que quando chega o Natal é porque Jesus veio ao mundo. Mas qual é, vamos dizer assim, a maior festa dos cristãos? É a Páscoa, porque é na Páscoa que o Senhor Jesus morre e ressuscita. Como eu disse, muitos fazem o bem e muitos morrem. Quantos foram martirizados? Quantos foram e ainda são e ainda serão pelo Evangelho? Mas quem ressuscitou? Jesus Cristo. Aí o que Paulo fala no 33, que também tem vídeo no canal? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, os coríntios estavam ouvindo coisas erradas, conversando com pessoas erradas, sabe? Mexendo em coisas que não estavam certas. E isso semeia dúvida, semeia incredulidade. Isso te afasta da verdade. Por isso que ele diz, as más companhias corrompem os bons costumes. E em outra tradução diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando tu começa a conversar tolice, né? Tu te torna tolo. Quando tu conversa sabedoria, tu te torna sábio. Quando tu ouve sabedoria, tu te torna sábio. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente ouve e com quem a gente conversa. Porque existem pessoas que são verdadeiras setas do inferno, dados inflamados do maligno para perverter, corromper os bons costumes. O que é isso? A tradição cristã, o ensino genuíno, o evangelho puro e verdadeiro. 34. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Então, o que Paulo está dizendo? Que muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo, da igreja de Corinto, não têm conhecimento de Deus, assim como hoje. Muitas pessoas estão na igreja, ouvem, mas não vivem o verdadeiro evangelho, não estudam a palavra, não se deixam aprender e ser ensinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que vai nos dar condições de viver em santidade, de nos santificarmos, de crescermos, de estarmos cada vez mais
próximos da estatura do varão perfeito, né? Tu tem que te aperfeiçoar, desenvolver, crescer. E aqui, Paulo diz, voltem à sobriedade. Quer dizer o quê? Vocês estão bêbados, vocês estão embriagados, vocês estão anestesiados, vocês estão sonolentos, vocês estão perdidos. 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Isso é assim, ó, aquilo que eu falei para vocês, é querer correr antes de andar, é querer andar antes de engatinhar. As pessoas começam a se envolver com questionamentos, com fábulas, com perguntas, quando o que elas tinham que fazer era buscar a santidade, era buscar o Espírito Santo, é viver uma vida reta, é pregar o Evangelho, é ensinar as Escrituras, sabe? Então eles começaram a questionar a ressurreição do corpo. Primeiro, eles estavam questionando a ressurreição do espírito, a vida eterna, a vida no porvir. Aí agora vamos aceitar então que tem ressurreição, mas daí eu quero que tu me explique, que tu me assegure, que tu me comprove como que é a ressurreição do corpo. E isso acontece muito, sabe? A gente que convive com outras pessoas que não são cristãs, elas sabem que tu é cristão, cristã, e começa a te sugar, te perguntar, te espremer. Só que aquilo não é espiritual. Aquilo ali não é porque elas querem se converter. Não é porque elas querem ter fé. É que elas querem testar. Elas querem polêmica. A gente sabe a diferença de alguém que te faz uma pergunta sincera, genuína, com o coração, e outros que só querem pegadinha. Lembra dos fariseus que estavam sempre procurando alguma coisa para questionar Jesus? Pois então, havia muitos entre os coríntios que não criam, que estavam ali, mas não criam. E é o que o Paulo falou, ó, para vergonha de vocês. Vocês não têm conhecimento. Mas ele diz, ó, ainda não tem conhecimento de Deus. Por isso que vocês agem dessa forma. Porque não tem temor, né? Não tem temor de Deus. 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Então, o que Paulo está explicando aqui? Que há diferenças e que a nós não compete saber essas coisas, porque é Deus que dá o corpo como Ele quer dar a cada um. Lembra? É Deus que opera tudo em todos. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o que nós vimos? O Senhor Jesus foi massacrado, torturado, maltratado, moído,
Tudo são figuras para imaginar o que o corpo do Senhor Jesus padeceu por nós, pelos nossos pecados. E ele ressuscita num corpo glorificado. E este corpo não foi reconhecido de primeira, vamos dizer assim. Lembra Maria? Ela achou que ele era o jardineiro. Os discípulos em Emaús, quando ele partiu o pão, esse corpo atravessou parede, porque eles estavam com as portas fechadas. Então, sim, é isso que Paulo está tentando explicar aqui para eles. A ressurreição e a glorificação do corpo é muito poderosa, é um mistério, é uma revelação, é algo que também nós precisamos de fé para entender, não cabe na nossa mente. A gente sabe o que aconteceu com o Senhor Jesus e o que a Bíblia fala como, vamos dizer assim, sinais, como a gente pode entender. Como eu digo, quando é algo espiritual, nós buscamos nos aproximarmos do conceito com coisas da terra. Então, o que Paulo tá se esforçando? Ó, ele fala de corrupção. Então, o corpo se deteriora, mas quando ele ressuscita, é na incorrupção, é incorruptível. É desonrado, mas ele ressuscita em glória. Ele tá na fraqueza, ele morreu na fraqueza, ele vai ressuscitar em poder. Isso é um consolo para nós, isso é uma esperança para nós. Temos limitações aqui, temos questões sérias aqui. Corpo natural, mas ressuscita num corpo espiritual. Então, nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. E assim será a nossa ressurreição, como foi do Senhor Jesus. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Olha que importante isso. Espírito vivificante. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Se ele habita em nós, ele vai nos ressuscitar também, vai nos vivificar. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, nós nascemos da carne e vivemos, né, com carne. Nós somos naturais. Mas nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos espirituais. Então, o segundo homem é do céu, é celestial, é sobrenatural, é especial. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Significa, nós receberemos este corpo espiritual celestial, nós seremos revestidos dessa característica celestial e espiritual, porque nós morremos por causa deste corpo terreno, mas recebemos o Espírito de vida eterna, e é esta vida eterna que nos garante, nos assegura que teremos um corpo celestial, espiritual. Com isto quero dizer, irmãos, vou repetir,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem que acalmar, aquietar, acalentar o nosso coração é a ressurreição do Senhor Jesus. É tu ver tudo nas Escrituras, tudo o que aconteceu com Jesus depois que ele foi ressuscitado. E por que Paulo tem que ensinar tudo isso para os coríntios? Porque havia dúvidas, questionamentos, perguntas. E ele explica direitinho sobre a ressurreição neste capítulo. Nós não somos a última geração. Eu não sei. Se nós formos a última geração, eu não vou morrer, porque Jesus vai vir e eu vou ser transformada, como ele está dizendo, num abrir e fechar de olhos. Então, Paulo, ele não sabia, quer dizer, não sei, se ia chegar até 2024. Então, ele fala, ele também pensava, se Jesus vem na minha geração, aí tu não vai morrer nesse sentido de morrer, de ser sepultado, de se deteriorar. Não, tu vai ser transformado. Mas todos, ele explica muito claro, ó. Todos seremos transformados, mas nem todos dormiremos. Quer dizer, quando a geração que recebeu o Senhor Jesus, que ouvir a trombeta, vai ser transformado num abrir e num fechar de olhos. Todos dormiremos, todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque o corpo, o sangue, a corrupção, o terreno não pode entrar no céu, no celestial, no espiritual, no sobrenatural. Tá explicado? E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Se Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Deus é tudo em todos. Ele vai fazer a obra em cada um de nós. O que a gente aprende com este capítulo 15 de 1 Coríntios? Que Paulo fala: venho lembrar-vos o evangelho pelo qual sois salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, que Cristo entregará o reino ao Deus e Pai. Ele vai colocar principados e potestades no seu lugar, né? Olha que ele diz: até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O último inimigo a ser destruído é a morte, para que Deus seja tudo em todos. Transformados seremos todos.
Nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.